Voltamos e agora já vamos dar início de forma remota a nossa entrevista com o escritor Cássio Moreira, ele que vai explanar sobre o seu livro, O Projeto de Nação do Governo João Goulart. Um livro aí sobre o ex-presidente João Goulart, interessante, e o Cássio que nos debate sobre essa temática. De qual estado, Cássio? Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ô, rapaz, do Rio Grande do Sul, Bom que dia coisa a todos. boa. Coisa boa. O programa Café com Notícia, além de ser regional, se tornou nacional, porque hoje temos pautas, graças a Deus, nacionais. Já entrevistamos aqui Roberto Freire e vários outros políticos de ordem nacional. E agora, o escritor Cássio, que também é renomado aí aqui no Brasil, e tem aí a sua obra lançada, que faz menção à história do João Goulart. Não é isso, Cássio? Isso. Na verdade, o livro ele foi fruto de uma tese de doutorado, né? Orientada até por um renomado professor aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor Pedro Fonseca. E durante a tese começou a ficar tão robusta, chegou a passar de 400 e poucas páginas, enfim, isso foi lá em 2011. E aí, em 2013, eu acabei enviando a minha tese para o jornalista Juremir Machado, que aí acabou intermediando a publicação, né? Ele até escreveu uma coluna na época no jornal daqui do Correio do Povo sobre a tese, e aí acabou se tornando livro, né? Pois já bem. Tem quase 1.000 exemplares vendidos. Já 1.000? Bacana. 1.000, E aí, a temática interessante é o plano trienal e as reformas de base de 1961 a 1964. De fato, como temos aí pouco tempo, mais ou menos, acho que 25 minutos a meia hora de programa, mas já dá para a gente explanar aí bem a visão, né, o mérito do livro. Em qual ponto você, de forma específica, você atribui o livro no governo João Goulart? Bom, em primeiro lugar, eu queria dar o meu bom dia, né, ao povo da Paraíba e, enfim, do Brasil todo. Para mim é uma honra estar participando de um estado uma emissora de um estado que eu gosto muito, que é a Paraíba, viu? E a nossa bela João Pessoa. Bom, o livro ele é dividido em 4 capítulos. O primeiro capítulo, e é engraçado, viu? Quando eu escrevi a tese, eu já escrevi a tese imaginando que ela seria um livro, então não é uma escrita muito técnica, né? Ela tem o seu lado técnico, mas ela tem uma escrita voltada para o leitor geral, né? Não só para a área da economia, que é a minha formação, né? Eu sou formado em economia. E a tese ela foi escrita dentro da área da história econômica. E o livro, que está dividido basicamente em 4 capítulos. O primeiro capítulo fala sobre o legado Vargas, desde a Revolução de 30 ao que seria o projeto do Getúlio Vargas, né? Traz um panorama na economia brasileira na década de 60, do governo JK até a crise política e econômica lá do governo Goulart. Aborda o conceito de populismo e a formação do trabalhismo no Brasil, que são conceitos que acabaram meio que se misturando, e são coisas diferentes. Fala sobre a trajetória do pensamento político-econômico do João Goulart até a presidência, onde eu uso muito o método de análise de discurso para avaliar isso. E, por fim, do primeiro capítulo, fala sobre a herança de Getúlio Vargas, ou seja, o projeto trabalhista. No capítulo 2, aí já tem uma mão mais econômica, né? Eu faço um contexto econômico da crise, trago o desempenho macroeconômico, características da economia brasileira daquela época, avalio o setor externo, a questão do balanço de pagamentos, enfim, toda essa questão dos indicadores. E, na verdade, eu tento trazer para o meu leitor um quadro, um panorama econômico da época para ele se contextualizar, né? E aí o terceiro capítulo, é o projeto de nação do governo João Goulart. Eu mostro o planejamento econômico, vários investimentos em setores estratégicos e, por incrível que pareça, a quantidade de realizações que o governo João Goulart faz num curto período de tempo.
Daqui a pouco a gente fala um pouquinho do contexto histórico, né? Para o nosso telespectador se situar. E aí, nesse terceiro capítulo, eu mostro as diretrizes da ação governamental e falo sobre as políticas de indústria, educação, saúde, habitação, saneamento, mercado de trabalho. Falo sobre o plano trienal e as mensagens ao Congresso Nacional, especialmente 63 e 64. Falo sobre a política externa independente, que é outra curiosidade também que tem que ser abordada. E também aí, finalmente, eu falo sobre as reformas de base, tão atuais ainda no Brasil de hoje, né? Desde a reforma tributária, reforma administrativa, política eleitoral, agrária, etc. Faço uma análise do pensamento do Goulart, por meio do discurso da Central do Brasil. Inclusive, no meu canal do YouTube, o Conversas de Café, eu tenho um vídeo gravado onde eu faço uma análise sobre o discurso da Central do Brasil. E aí, no quarto capítulo, é uma comparação entre algumas propostas do Plano Trienal e a mensagem ao Congresso Nacional de 63 e 64, com o PAEG, que foi um plano econômico, de ação econômica do governo Castelo Branco, mas principalmente com o segundo PND do governo Geisel, mostrando que havia uma semelhança muito grande numa parte do projeto do Jango com o que foi feito no governo Geisel. Me diga uma coisa, você falou aí também que seu livro aborda a questão do Getúlio Vargas. Geralmente, quando alguém vai fazer uma biografia, né, uma história, uma tese sobre Vargas, ele foca como, maioria das vezes, claro, como ponto principal a introdução, a implantação da CLT, por exemplo. O que te levou à questão de você focar o João Goulart, o Jango, né, o carinhosamente chamando o ex-presidente Jango, mas João Goulart, o que te levou a apreciar o governo dele? Você já citou alguns pontos aí, mas você dizer, olha, eu não vou fazer a minha tese voltada para Vargas, não vou fazer para Castelo Branco, não vou fazer para Sarney, vou fazer, de fato, para o João Goulart. Excelente pergunta, viu, Eugênio, né? Isso. Maravilhosa pergunta. Como é que surgiu, então, de escrever sobre o Jango? Eu, desde pequeno, o meu avô se chamava Libindo Dornelles Viana. E a minha mãe conta, inclusive, né, que o meu avô não fumava, e quando o Vargas se matou, em agosto de 54, ele pediu para ela acender um cigarro, né? E porque eles eram primos, eles eram parentes, né? O Getúlio com o meu avô, Libindo Dornelles, por parte dos Dornelles. E aí, então, desde pequeno, eu tive uma simpatia muito grande pelo Getúlio Vargas, né? E aí também comecei a estudar o Getúlio, tal. É uma figura bastante polêmica e de certa forma apaixonante para se estudar também, né? Porque são várias fases, são vários Getúlios. E aqui, por ser aqui do Rio Grande do Sul, onde nós temos também o Brizola, a campanha da legalidade, enfim. E aí, quando eu entrei no doutorado, eu comecei a pesquisar. Aí eu li um livro do Muniz Bandeira, o Governo João Goulart e as Lutas Sociais no Brasil. E esse livro me deixou apaixonado pelo tema, uma curiosidade muito grande. Depois eu assisti o filme do Silvio Tendler, Jango. São duas referências que eu muito indico, né? O livro do Muniz Bandeira, o governo João Goulart, o Governo Goulart e as Lutas Sociais no Brasil, e o filme Jango, do Silvio Tendler. E aí, assistindo esse filme e lendo o livro, eu fiquei muito encantado com a figura humana do Jango, né? E sobre tudo o que aconteceu naquele período. E aí eu acabei meio que ficando com a vontade de escrever. E quanto mais eu pesquisava, muito mais eu me aprofundava, mais eu ficava admirador do presidente João Goulart. Então, eu acabei me tornando... Tanto que foi uma dificuldade, porque tu sabe, Eugênio, que quando tu vai fazer uma pesquisa científica, tu tem que cuidar para não te apaixonar pelo objeto que tu está pesquisando, né? E o meu orientador me puxava muito nisso, né? Justamente para eu separar, né? Ou seja, eu fazer as críticas que têm que ser feitas, eu fazer os elogios que têm que ser feitos, enfim,
embora a tese ela quase não tenha elogios, ela é mais técnica, né? Então, foi assim que acabou surgindo o tema do Django, né? E a forma que eu me apaixonei pelo assunto, né? E aí acabou dando essa tese, né? Que foi muito gratificante, né? Porque eu vou te falar uma coisa, foi uma tese que eu comecei a escrever e eu passava, às vezes, madrugadas mergulhadas na frente do computador. Eu comprei uma quantidade de livros em sebos fantástico, um acervo de mais de 40, 50 livros da época, né? E aí era uma coisa que me dava prazer. Eu escrevia e aquilo me dava prazer, ou seja, eu não tinha pressa de acabar, porque quanto mais eu escrevia, mais apaixonado pelo assunto eu ficava. Então foi muito gratificante mesmo, né? E mais gratificante ainda foi fazer com que a tese virasse um livro, né? É tão raro, não é tão comum assim muitas teses virarem livros no Brasil, e ainda mais um livro que acaba tendo mais de 1.000 exemplares vendidos, né? Quantas Então, laudas a sua tese foi escrita? olha, deu 453 páginas, mais ou menos. Tanto que eu vou te contar uma coisa. Foi muito complicado eu diminuir a tese do livro. Você deveria ter um orientador, não teria ou não? Tive. O seu orientador, ele dormia durante o dia? Tu sabe que o meu orientador, o professor Pedro Fonseca, até mando um abraço, com certeza ele vai estar assistindo, ele é um dos caras mais conhecedores de Getúlio Vargas, viu? Até seria uma entrevista bacana de fazer uma outra hora. Com certeza. Ele escreveu, na época, um livro chamado Capitalismo em Construção, que fazia uma leitura até de provas do Getúlio na época da faculdade, etc., né? Então, ele era um conhecedor, ele é um cara que conhece muito desse período, né? E ele me ajudou muito, ou seja, muito aqui do livro se deve ao meu orientador, ou seja, e como ele era apaixonado pelo assunto, eu tenho certeza que para ele também foi uma leitura muito agradável de se fazer, né? E acaba passando rápido, né? Quando você lê o que gosta. Cássio, você falou uma coisa muito importante, meu amigo, que eu não sabia, não sou escritor, sou jornalista, apresentador, mas é uma coisa que você falou que eu acabei enxergando na minha profissão. E que tem várias profissões na magistratura, você não se alienar, não se apaixonar ao conteúdo. Um exemplo, eu sou jornalista e sou analista político. Se eu começar a prezar, me encantar por um tal governo, jamais vou ser imparcial na minha análise crítica, eu vou sempre elogiar, né? Mesma coisa você falou no seu livro. Se você, do jeito que você se encantou, mas você teve todo o cuidado para também mostrar que existia acertos e erros naquele governo. Porque senão seria um livro só de benefícios, só plausível, né? E mesmo que seja só de benefícios plausível, mas tem que pontuar também aquele contraponto que houve em um determinado governo. E aí eu me vi muito nessa sua visão. É igual um árbitro de futebol. Se ele for torcedor de um time, jamais ele vai ser um bom árbitro ou imparcial no jogo. Então, é uma coisa que nós profissionais em cada área temos que preservar e prezar muito para que não possamos olhar de forma passional para a condução do nosso segmento, da nossa profissão, aquilo que estamos exercendo. Tu sabe que eu sempre tive um pouco de feeling, assim, até muitas vezes indicação assim de alunos para fazer estágios, etc. E eu, no curto espaço de tempo que eu estou conversando agora, eu percebo que tu é um excelente jornalista, viu? No sentido de sempre tentar buscar a informação e transmitir o conhecimento. E isso é uma tarefa que eu acho que os bons profissionais devem manter, ou seja, de sempre se buscar pelo justo, né? Por mais que a gente tenha uma visão ideológica, e todos nós temos, mesmo quem acha que não tem, tem, porque a forma que a gente enxerga o mundo, ela está construída por meio de uma base ideológica
mesmo que inconsciente, a gente tem uma opinião, enfim, sobre os assuntos. O livro ele trouxe esse desafio para mim, né, no sentido de eu fazer uma análise num período tão crítico, né? Na época, a economia ela estava com aceleração da inflação, o PIB ele estava estagnado, aí, se a economia usa esse termo, estagflação, e havia uma conturbação política muito grande. Por que havia uma conturbação política grande? Naquela época, se votava para presidente e para vice-presidente de forma separada. Tu votava numa chapa para presidente e numa outra chapa para vice-presidente. E, embora em 55 foi eleito o JK com o vice Jango, que eram da mesma chapa, uma aliança entre o PSD antigo com o PTB antigo. Hoje nós temos dois partidos chamados PSD e PTB, mas não tem nada a ver com esses daquela época, né? Então, o PSD lança a candidatura do mineiro JK e constrói uma aliança com o PTB, com o herdeiro político do Vargas, né, que tinha falecido em 54, o João Goulart. E essa chapa é eleita. Aí, quando acontece novas eleições, na década de 60, o que acontece? De uma chapa que é apoiada pelos antigetulistas da UDN, lança Jânio Quadros, de um partido pequeno, com o vice Milton Campos. E, do outro lado, o Marechal Lott, que vai ser um militar nacionalista, na época que realmente defendia o Estado, as empresas estatais. Esse militar nacionalista chamado Marechal Lott, ele é o candidato, então, das esquerdas. E ele tem como vice o João Goulart. E o que acontece nessa eleição? Imagine a seguinte situação, nosso telespectador. Imagine que tem uma chapa concorrendo, que foi passado o Haddad e o nosso presidente Bolsonaro. Ou numa eleição passada, foi a Dilma e o Aécio, ou anterior, Lula, Alckmin. Imaginem que fosse eleito o presidente de uma chapa e o vice-presidente da outra, antagônicos. Foi isso que aconteceu. O Jânio Quadros, embora a pessoa do Jânio Quadros não fosse tão antagônica assim, porque o Jânio Quadros é uma figura bem emblemática, né? Mas o que acontece? Foi eleito o presidente de uma chapa e o vice-presidente da outra chapa, ou seja, projetos, os antigetulistas elegeram o presidente e os getulistas elegeram o vice-presidente. Então, quando o Jânio Quadros renuncia, em agosto de 61, quem é que vai assumir? O herdeiro político do Vargas, do getulismo, João Goulart. Então, era a mesma coisa que daqui a pouco o Bolsonaro renunciar e o Lula assumir, o Ciro, ou o contrário, né? O presidente é o Ciro, é o Lula, enfim, e renuncia e o Bolsonaro assume, ou seja, eram projetos completamente antagônicos. Isso trouxe uma instabilidade política tremenda para o Brasil naquela época. Tanto que em 61, graças ao então governador Leonel Brizola, que era cunhado do Jango, ele era casado com a irmã do Jango, né, o Brizola, graças à campanha da legalidade feita aqui no Rio Grande do Sul e que se espalha pelo Brasil, que é garantida a posse do presidente João Goulart, que pela Constituição previa que se o presidente renunciasse, o vice deveria assumir. E aí, nesse contexto, se cria uma emenda parlamentar para transformar o presidencialismo em parlamentarismo e assim garantir a posse do Jango com uma espécie de rainha da Inglaterra, ou seja, ele é presidente, mas não governa. Quem vai governar é o primeiro-ministro, que na época vai ser, então, o primeiro-ministro Tancredo Neves, que havia sido ministro da Justiça do governo Getúlio, era uma pessoa de confiança do Jango, mas também era um político com uma imensa... transitava muito bem na oposição. Então, Tancredo Neves foi escolhido como esse pacificador, né? Só que o parlamentarismo acaba não dando certo, o Jango consegue, com a sua habilidade política, retomar os poderes de presidente por meio de um plebiscito, que seria em 65, mas é adiantado para 63,
E aí o que acontece? O Jango assume os poderes de presidente e com uma diminuição cada vez maior de apoio no Congresso, porque essa base que havia eleito o JK, PSD, PTB, começa a se desmanchar, o PSD começa a ir para o lado da UDN, né? E aí o PTB antigo, que não tem nada a ver com esse atual, o PTB antigo do Jango começa a ficar isolado no Congresso e o Jango parte rumo às reformas de base, com apoio mais da extrema esquerda, e aí acaba sendo derrubado por um golpe civil-militar de 1º de abril de 64, né? Foi a data efetiva que aconteceu, né? Que alguns chamam de revolução, enfim. Mas não havia ameaça comunista de forma alguma. O Jango não era comunista, o Jango era um capitalista, tanto que ele queria fazer reforma agrária, que foi feita no Japão, foi feita em vários países capitalistas do mundo, justamente porque essas reformas ele acreditava que o capitalismo poderia ser mais solidário para os brasileiros. Cássio, você falou uma temática aí, concordo com tudo que você falou, inclusive todos nós temos um pouquinho de ideologia, seja para mais esquerda, direita ou centro, mas a gente tem. Você foi muito feliz. E sobre o comunismo, eu acho uma piada quando falam no comunismo, porque eu particularmente vejo o comunismo como a linha do Equador. Sabemos que existe, mas ninguém vê. Né? Se a gente for na raiz, na essência do comunismo, nunca o Brasil teve um governo comunista. Inclusive... o mundo nunca teve um governo comunista. O mundo feliz, muito feliz. Porque o comunismo, na sua essência, ela seria algo genial, porque era pegar a riqueza de um país e distribuir de forma igualitária. Seria algo mais ou menos por aí. Mas muitos usam o comunismo para fazer maldade, fizeram lá fora, e aí tem essa visão distorcida. No Brasil mesmo, se quem acha que Lula é comunista, Ciro é comunista, quem é de esquerda, não ter o conhecimento do que é ser comunista, porque pode até levar esse jargão, mas se o comunismo for desenvolver um país, gerar emprego e renda e trazer mais benefício à sociedade, que seja. Agora que, de fato, nunca existiu no mundo a essência aplicada do comunismo, nem vai existir. Eu vejo o comunismo como uma utopia. Agora, não que seja maléfico ou benéfico, é porque é impossível você aplicar o comunismo da forma que ele, de fato, representa. Outra coisa que você fala aí com propriedade é encanto. Nós sabemos que sempre existiu no Brasil e no mundo a corrupção, mas não sei se você tem essa mesma visão, que me parece que os nossos políticos raízes, e aí você citou o Jango, Tancredo e vários outros, me parece que nessa época a essência, o sacerdócio pela política era bem melhor do que hoje. Hoje a gente vê mais os políticos brigando por um posto como senador, governador, presidente, como popstar, brigando por ideologia. Sabemos que antes sempre existiu a ideologia, mas era uma ideologia que quem ganhasse governava para o todo, e não apenas para um segmento. Hoje não. Hoje a coisa está funilando, e por isso que estamos hoje, na minha opinião, não sei a sua, temos aí apenas 5 minutos, mas eu queria ver a sua opinião sobre o governo atual, porque na minha visão estamos vivenciando um desgoverno. Por quê? Porque em toda a história do mundo, quando alguém tentou governar por ideologia, de fato, o nazismo, por ideologia de raça, lá atrás o falso comunismo, né, do Stalin, por aí vai, nunca deu certo para o bem da sociedade. E aqui estamos presenciando um governo onde ele foca um segmento, e aí já mostrou que está fadado ao fracasso, porque se você foi eleito prefeito, governador ou presidente, você tem que governar para o católico, o evangélico, o budista, o espírita, todos, né? Para o flamenguista, para o gremista, para o torcedor internacional, para todos. Tem esse negócio de governar só para uma classe. Se você governar para uma classe, você está fracasso à derrota mesmo, está fadado ao fracasso, e por isso que estamos vencendo aí um governo que sem rumo e prumo para o Brasil. Mas eu queria ver a sua visão sobre o governo Bolsonaro. Temos aí 5 minutinhos para a gente fechar essa pauta. Primeiro, é muito bom estar sendo entrevistado por jornalistas de bastante qualidade, né, que tu consegue trabalhar conceitos, e eu fico muito feliz com a tua pergunta. Quando tu estava falando, inclusive, Eugênio, parecia eu falando, né, porque eu sempre digo isso, que o comunismo é uma utopia. As pessoas deveriam ser muito perfeitas
para essa forma, esse sistema funcionar. Por que quando a gente diz que nunca existiu comunismo? Só para o nosso telespectador entender. O comunismo, ele prega que os meios de produção pertencem ao coletivo. Então, nós tivemos países socialistas, onde os meios de produção pertencem ao Estado. Tanto que o comunismo prega a não existência mais do Estado, ou seja, que os meios de produção não pertençam mais ao Estado, mas pertençam ao coletivo, aos trabalhadores, enfim. Então, por isso que não temos nenhum... Talvez tenha existido comunismo lá na pré-história, quando o homem vivia nas cavernas e todos eram donos de tudo, né? Então, o capitalismo, o que é o capitalismo? Os meios de produção pertencem à propriedade privada, que pode ter uma participação do Estado. Então, a grande discussão no Brasil, que algumas pessoas confundem com comunismo, é aquelas pessoas que defendem o capitalismo com maior intervenção do Estado na economia e aquelas pessoas que defendem o capitalismo com menos intervenção do Estado na economia. Todos acabam falando de capitalismo, mas, ou seja, alguns com uma preocupação social maior, que aí são taxados por alguns de forma pejorativa como socialistas, que na verdade eles estão o quê? Se preocupando com a questão social, né? Então, por isso que há essa confusão, infelizmente, o nosso povo, muitas vezes, tão preocupado em sobreviver, acaba não tendo oportunidade e condições de aprofundar esses conceitos. E o atual presidente, ele se elege muito nessa caça ao comunismo, né? Como se qualquer um que fosse mais à esquerda fosse comunista, que é enfim, é um erro atribuir comunismo, porque o comunismo nunca foi ameaça no Brasil, nunca. Existe um movimento comunista no mundo, cada vez menor, mais enfraquecido, enfim, mas no Brasil nunca houve risco de comunismo, né? Então, o atual governo, ele adota uma política antagônica ao Jango, ao Getúlio. Porque, embora ele se diz nacionalista, patriota, ele acaba não valorizando, de certa forma, as empresas estatais, né? A Petrobras, de certa forma, sendo esquartejada, o enfraquecimento, a privatização de algumas empresas estatais. E essa questão de empresa estatal é que nem aquela velha história da banheira suja, né? Ou seja, em vez de trocar a banheira, a água da banheira, tornando as empresas cada vez mais eficientes, lucrativas, e nós temos muitas empresas estatais eficientes, assim como outras ineficientes, se joga a água fora com o bebê dentro, ou seja, essa que é a questão. E esse atual governo, ele tem um mantra mais neoliberal que está ficando obsoleto no mundo todo, visto o presidente eleito dos Estados Unidos, o Biden, colocando na parede o quadro do Roosevelt, que, na minha opinião, foi um dos maiores presidentes que o mundo já teve, né? Franklin Roosevelt, presidente dos Estados Unidos. Então, está tendo a volta do keynesianismo, a volta da intervenção do Estado na economia. Ou seja, a iniciativa privada, o capitalismo, ele é muito eficiente para produzir riqueza, mas ele tem muitos problemas para distribuir essa riqueza. Portanto, é necessário não o estado máximo, nem o estado mínimo, não o estado máximo do socialismo, nem o estado mínimo do neoliberalismo. É necessário o estado necessário, com perdão da redundância. Ou seja, e num país em vias de desenvolvimento com o Brasil, com a pobreza cada vez maior, o Estado é cada vez mais necessário. Isso fica muito visível agora na época da pandemia. Ou seja, quem é que está ajudando muito os brasileiros no combate a essa terrível doença? É o Estado, é o SUS, que até tempo atrás falava assim, privatizar o SUS. E hoje ninguém mais está falando em privatizar o SUS, né? Mas nós temos o quê? Ter mais saúde, mais emprego, mais renda. E o Estado é como se fosse a locomotiva, e a iniciativa privada, também extremamente importante, é como se fossem os vagões a trilhar o caminho do desenvolvimento. Então, por isso que é extremamente importante um Estado eficiente, mas que planeje, que valorize o que tem de bom
no capitalismo, no mercado, para justamente ser um capitalismo includente, um capitalismo que não beneficie 10% da população apenas, mas um capitalismo que seja bom para todos. O Brizola uma vez foi questionado, né, sobre o socialismo moreno dele, por um jornalista, se ele gostava de propriedade privada. E aí sabe o que o Brizola responde, Eugênio? Qual? Ele diz o seguinte: a gente gosta tanto de propriedade privada que a gente quer propriedade privada para todos. Verdade, verdade. Era muito sábio o Brizola, né? Muito sábio mesmo. Eu não sei como o homem daquele não chegou a ser presidente, porque ele, além de ser sábio, ele tinha um coração, como diz aqui na Paraíba, um coração de mãe, né? Era um cara muito humano, mas eu acho que ele ainda partiu muito cedo. O Brizola era novo quando partiu. Eu acho que não tinha, deveria ter o quê? 60 e poucos anos? Eu não me recordo agora a idade exata Mas do era mais ou menos por Brizola. aí. Eu acho que não Sim. chegou a 70, não. E Cássio, é como você bem falou, parece que a gente já se conhecia a primeira vez. Eu penso 100% do que você falou. Eu acho que o Estado ele tem que ser moderado, nem mais nem menos. Aqui temos 2 deputados aqui na Paraíba que são bolsonaristas, e do perfil Bolsonaro mesmo, que defende cegamente o Estado mínimo. E aqui eu tive a oportunidade de entrevistar um deles, onde eu dei um exemplo, eu disse, olha, tudo que é extremo é perigoso. Até a fé, até a religião, se você é fanático, é perigoso. Você vê lá o Estado Islâmico, que matam em nome do Alá deles, que é o Deus deles, que Deus não quer morte, Deus quer amor. E aí eu disse ao deputado, me diga uma coisa, não possível, se não houver o controle, claro, moderado, mas não tiver o controle, a rédea do Estado, o que é que seria do Brasil E aí você vê, tendo o controle, veja o quanto estamos hoje pagando de gás, de cozinha, de combustível. Imagina a Petrobras 100% na mão da rede privada, sem o Estado bem mínimo, sem esse controle, sem regulamentar, sem nada, como eles pensam e pregam, que acha que o neoliberal é liberar tudo. Você foi feliz, a questão do SUS, vejo vários que na época da campanha dizia, alguns amigos meus, pasmem, formados, professores, doutores, advogados, que diziam, não, o SUS tem que acabar, o ideal seria um voucher, umas coisas sem nexo. Pois bem, imagina no período da pandemia, voucher, né? Pois bem, se você for analisar tudo que Bolsonaro prometeu e que achar que era um mundo encantado de Bob para o Brasil, pega aí a questão do nióbio e do grafeno, nada avançou, nada, mas nada mesmo deu certo. E quando ele tentou algo, o Paulo Guedes mesmo, que é o posto de opção dele, 2019, teve aí questão de um petróleo, de um leilão de petróleo que foi um fracasso. Mas eu estou sendo agora chamado pela produção, que eu vou ter que entrar ao vivo agora, meu nobre amigo Cássio, eu vou ter que encerrar com você, mas deixando de antemão uma nova participação com você aqui no programa, daqui para frente, sempre falando sobre política nacional e pedir seu apoio para a gente fazer articulações e entrevistas nacionais, tá certo, meu irmão? Com certeza. Só para o nosso telespectador, o Brizola tinha 82 anos, tá? Quando Obrigado. Partiu. Eu agradeço, tá? A ti, ao nosso amigo Rony, que deve estar nos assistindo também, né? Pela oportunidade de estar falando, né, para o público de vocês. E apenas é o conhecimento que garante a nossa liberdade intelectual. Então, vocês estão de parabéns mesmo por trazer conhecimento para as pessoas. Muito bem. Acesse minha rede social lá, Eugênio.Falcão, me segue lá que eu te sigo. E nosso vídeo está no YouTube, tá certo? Um abração, okay. Deus te abençoe. Obrigado a todos. Um abraço. Pois bem, agora...